Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo compartilhado, a leitura que estamos realizando neste mês de julho do livro de Provérbios. Hoje nós estamos no dia 27 de julho, estamos na reta final do nosso mês e também estamos chegando na reta final do nosso desafio. Eu espero que durante todos esses dias em que nós nos desafiamos a, de fato, acordar cedo, a entender qual é o caminho da sabedoria, o caminho de maior dificuldade, sim, que às vezes a gente não consegue nossa carne, nosso corpo não deseja, mas quem sabe que é aquilo que realmente faz sentido para nossa vida. A vida que vale a pena ser vivida, a vida sábia que está contida no temor ao Senhor, que é o princípio de sabedoria, essa, sim, de fato, é a vida que nós precisamos buscar. Uma vida de diligência, de esforço, de consciência, de sensatez, de justiça, de temor a Deus e integridade. E realmente uma vida na qual nós nos pautamos em princípios que já estão estabelecidos, consolidados. E assim, certamente nós estaremos no propósito com o qual nós fomos criados, que é a adoração ao Senhor. Hoje nós iremos ler o capítulo 25 e 26 do livro de Provérbios, para poder adiantar um pouco, no fim de semana passado a gente não conseguiu realizar os estudos, porque eu já estava, como vocês puderam ver, compartilhei também nos stories e aqui nas redes sociais, que eu estava estudando outras coisas, então não tive tempo hábil para poder compartilhar os vídeos, e por isso iremos estudar no dia de hoje esses dois capítulos 25 e 26 de Provérbios. Então, se você pode, abre comigo a partir do verso 1 do capítulo 25 de Provérbios, para a gente poder dar início à nossa aula de hoje. Está escrito: também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tira a escória da prata e sairá um vaso para ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Vocês se lembram que a gente havia dito que o livro de Provérbios é grande parte escrito por Salomão? Todavia, aqui a gente pode ver também que certos homens que estavam a serviço do rei Ezequias, ou seja, anos depois de Salomão, também escreveram e colocaram certos ditados, certas máximas que orientavam e conduziam como um rei, como um nobre, como uma pessoa governante, como uma pessoa que tinha destaque, deveria se posicionar, se portar dentro do reinado, dentro da corte. Então, mesmo que a gente não, mais uma vez, eu falei isso na aula passada, mesmo que a gente não esteja também neste contexto de reinado, de talvez estar em um lugar de status, a gente também pode utilizar desses princípios para a nossa própria vida, entender aquilo que está dando certo, aquilo que de fato faz sentido para nós e também trazer para nós. Afinal, isso foi um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, então certamente é algo que nós devemos colocar em nosso radar. Então, o versículo 2 que nós iniciamos lendo vai dizer que a glória de Deus é esconder determinadas coisas, é encobrir aquilo que é secreto para os seres humanos. A paz que a glória dos reis, das pessoas que buscam de fato uma vida de relevância, é investigá-las. Também em Deuteronômio está escrito isso, que certas coisas Deus vai trazer que não estão disponíveis para nós, a paz que a gente deve buscar aquilo que está disponível para nós. Deus vai deixar algumas coisas disponíveis para nós buscarmos através da nossa razão, da nossa inteligência, do nosso conhecimento e intelecto, mas cabe a nós também termos a humildade, como Jonas Madureira escreve, a inteligência humilhada, de reconhecer, até aqui eu consigo aprender, mas daqui para lá eu não consigo mais. Cabe agora a Deus se revelar, cabe de fato a ser além da razão. A própria Trindade, por exemplo, é um conceito que não está escrito com essas palavras dentro do texto bíblico, mas é algo que a teologia bíblica foi desenvolvendo e entendeu que a Trindade não é algo que é contra a razão, mas é algo que é além da razão. O mesmo Deus é um, mas ele se subsiste, coexiste em três pessoas que compartilham a mesma essência divina sem perder a unidade. Como que a gente pode explicar isso com a razão humana? É impossível. Mas, mais uma vez citando Jonas Madureira, isso não é uma contradição, porque a Trindade não é o conceito de que Jesus é Deus e logo em seguida diz que Jesus não é Deus, ou que o Pai é Deus e que o Pai não é Deus. Não, na verdade é uma antinomia, é um conceito lógico que vai dizer que são textos, são temas que não são contraditórios por si mesmos, mas que são difíceis para a mente humana caber dentro da nossa caixinha, e por isso
algo que 1 mais 1 não é igual a 2 e 2 mais 1 não é igual a 3, mas é algo que a nossa matemática humana não é capaz de explicar. Portanto, a glória do Senhor é encobrir certas coisas, e a nossa glória é tentar investigá-las, esquadrinhar o nosso conhecimento e entender que certas coisas nós não devemos ser capazes de entender. E está tudo bem. Deus nos fez assim. E Ele colocou o certo limite para nós entendermos que nós viemos do pó. E ao pó nós retornaremos. Continuemos, portanto. No versículo 7 também está um conceito muito interessante sobre humildade, mais uma vez, e sobre nosso posicionamento nos meios sociais. Jesus parece citar esses provérbios ao falar que quando nós fomos convidados para determinado banquete, para um lugar, nós não busquemos um lugar logo na frente, um lugar de relevância, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que nós também seja convidada e nós tenhamos que ser retirados desse lugar. E é uma vergonha nós estarmos num lugar à frente e ser obrigado, talvez, a retornar para trás. Todavia, se a gente já iniciar se humilhando e o convidado nos trouxer para frente, aí sim vai ser algo de honra, porque aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam, que têm orgulho, a altivez, a soberba, esses sim serão abatidos pela sua altivez. Por isso que este conceito que Salomão traz aqui, de melhor é ser dito pelo rei, suba para cá do que ser humilhado diante do príncipe. Continuemos com o versículo 8. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levá-lo ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence o príncipe, e a língua branda quebra os ossos. O versículo 10, deixa eu ver, no versículo 9, na verdade, é interessante porque, mais uma vez, parece que Jesus vai citá-lo quando vai alertar sobre a oferta. Quando nós trouxermos ofertas diante do altar ao Senhor, e nós lembrarmos em nosso coração que nós temos algo contra o nosso próximo, a gente precisa deixar a oferta lá e retornar para o nosso irmão e buscar a reconciliação com ele. Também, no outro texto de Mateus, Jesus vai falar que se um irmão pecar contra nós devemos buscar se reconciliar intimamente com ele, sem expor publicamente, sem falar mal dele com os outros. Mas se ele não quiser se reconciliar, então a gente deve buscar outra testemunha e assim, buscar de fato resolver essa situação. Isso é o que Salomão busca também, o conceito da paz, o conceito de ser pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De nós não sermos pessoas que irão alimentar rixas, intrigas e mágoas, mas pessoas maduras, que utilizam da maturidade que nos é estabelecida pela palavra de Deus, pelo crescimento que nós temos espiritual e intelectual, para, de fato, resolver as nossas pendências e, assim, livrar todo tipo de problema. Eu lembro que Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, que foi o líder da desobediência pacífica na Índia e que trouxe a liberdade da independência da Índia, disse certa vez que ele não se tornou cristão por causa dos cristãos. O testemunho dos cristãos é aquilo que impediu que Gandhi pudesse se converter ao caminho, porque muitas vezes o conceito de cristianismo, o conceito de amor ao próximo, o conceito de perdão, são conceitos essenciais para uma vida boa, no sentido de uma vida alicerçado no propósito correto, o conceito de reino de Deus, de relacionamento com Deus, é um conceito essencial, mas que muitas vezes o testemunho de pessoas que deveriam dar esse testemunho de trazer perdão, de não alimentar mágoas, rixas, é aquilo que muitas vezes impede que pessoas venham a ser transformadas. Também está escrito na palavra que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dessas pessoas que, ao invés de servirem como luz no mundo, sal da terra, servem, na verdade, como um sal insípido, um sal sem sabor, que não traz nenhuma mudança. O versículo 11 e 12 nos fala sobre a palavra dita em seu próprio tempo. Ele vai comparar a palavra dita no momento oportuno, da forma certa, da maneira correta e também com a intenção correta, como uma bandeja de ouro, como maçã de ouro em bandeja de prata, ou seja, como algo valioso. Em terra em que todo mundo quer falar algo sem
base, sem embasamento, aquele que silencia e respira e fala aquilo que é correto, se torna rei. Isso é algo muito claro em nossa geração, onde todo mundo quer ter uma opinião formada em coisas que elas nem sabem realmente se é verdadeiro ou não. É preciso, de fato, saber falar de forma oportuna, para que assim nós tenhamos um valor atribuído, um valor maior do que aqueles que apenas despejam a sua opinião, sem saber realmente aquilo que estão falando. O versículo 12 agora fala sobre a repreensão. Se o versículo 11 fala sobre a pessoa que fala de forma correta, agora o versículo 12 é sobre o canal, aquele que recebe a repreensão da forma correta. Nós devemos ser como pessoas que vão ouvir a repreensão, o conselho de pessoas que nos amam e vão, de fato, ser transformados. Nós não iremos rejeitar a repreensão, a disciplina, porque nós sabemos que a mudança, a transformação também está no conhecimento, na pessoa que nos ama, na pessoa que é experiente, que é mais sábia que nós e que certamente deseja o nosso bem. E por isso, ela nos traz a repreensão. O versículo 3 é interessante porque vai falar sobre o mensageiro fiel. Ele é como um frescor, como uma pessoa que é um bálsamo, uma pessoa que traz algo bom. E a gente pode trazer para nossa vida. A gente não tem mais, como naquela época, pombos correios, pessoas que eram arautos, pessoas que deveriam levar uma mensagem de um rei, de um embaixador para outro, né? Porque hoje em dia a gente já tem outros mecanismos mais consolidados de comunicação. Mas a gente pode trazer isso para nossa própria vida. Como está a nossa comunicação da nossa mensagem? Daniel Brunet tem um livro chamado descubra sua mensagem e multiplique seus seguidores. E é algo essencial, porque todos nós possuímos uma mensagem. E neste livro ele vai utilizar o método Rabi, a partir da vida de Jesus, que é rumo, autoridade, base e informação. A base da nossa mensagem, todos nós possuímos algo com que compartilhamos para os outros, nosso testemunho de vida, nosso exemplo, aquilo que nós construímos. Isso vai ditar o nosso rumo, para onde nós estamos indo e qual é o propósito da nossa mensagem, para onde nós estamos compartilhando aquilo que nós temos em nossa vida. Em segundo lugar, exige a autoridade. Quando Jesus é comparado com os mestres da lei, é dito que ele ensinava com autoridade porque ele tinha poder e tinha coerência com aquilo que ele falava e fazia. Isto é aquilo que nos dá autoridade. Os problemas com que nós solucionamos, aquilo que nós passamos por dificuldades, mas com que nós de fato saímos vitoriosos e, portanto, nós temos a autoridade que nos credibiliza a comunicar uma mensagem. Em terceiro lugar, existe a base, o alicerce, o sólido fundamento, seja emocional, intelectual, que nos permite compartilhar. Eu, quando estou falando aqui, eu tenho um propósito, eu tenho algo para ser compartilhado. Eu quero trazer uma mudança de vida. Eu quero ser um eterno aprendiz, ensinando a vida. Eu quero fazer com que outras pessoas também possam ser despertadas para essa mensagem. E por isso, ao consolidar, ao estabelecer um propósito, um rumo, um destino, um norte com que eu estou indo, isso torna mais fácil o meu posicionamento nas redes sociais. Em segundo lugar, existe a autoridade, a capacidade de não apenas falar, mas fazer, de ter coerência, coesão, assim como na redação textual existe esse conceito de coerência e coesão, a capacidade do texto estar coeso, estar ligado, entrelaçado, também em nossa vida é preciso que esses elementos estejam, de fato, juntos, interligados. E, em terceiro lugar, existe a base, o nosso conhecimento, com que nós estamos nos fundamentando, alimentando nossa mente, nosso corpo, nossa alma. Em quarto lugar, existe a informação, que é, de fato, algo essencial nos dias de hoje, onde temos informações falsas e verdadeiras. É preciso saber filtrar aquilo que de fato é necessário para a nossa vida e assim comunicar aquilo que edifica e alicerça a nossa mensagem. Versículo 16. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitar. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança na pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se desce por um dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta, na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. E como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O livro de Provérbios é uma série de
conselhos práticos, a gente já falou sobre isso. Não é algo idealista, algo que fala muito do conselho das ideias, mas é algo que nos transforma para a nossa vida prática. E é isso que nós vemos, por exemplo, no versículo 16, que vai falar: se nós encontrarmos mel, algo bom, algo que é doce para nós, algo que nos traz prazer, que nós não venhamos a exagerar nisso, porque todo exagero existe algo ruim. Toda falta de equilíbrio mostra uma falta de um coração equilibrado. E esse é o conselho que Salomão nos traz aqui. A importância de nós termos pessoas equilibradas, de nós termos o controle próprio, o domínio próprio, que nós vemos no último versículo 28, que também iremos abordar durante a aula de hoje. O versículo 17 também, mais uma vez, é outro conselho prático de nós não sermos frequentes na casa de um amigo, de um vizinho. Não vá muito na casa do seu próximo, porque ele pode ficar enjoado com sua presença. É preciso ter este simancol, né? Esse bom senso de não frequentar demais a casa do outro, para que ele não venha a se desgostar de nós e nós venhamos a servir como pedra de tropeço ou algo que venha a afligir determinado relacionamento estratégico. Versículo 21 é algo que foi essencial também para aquilo que Paulo fala em Romanos, de fazermos o bem àquela pessoa que nos faz mal. E ele vai falar aqui: se seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, para que assim nós amontoemos brasas vivas sobre a sua cabeça. Um dos sinais mais evidentes que você não pertence ao outro e você é autônomo para poder tomar suas próprias decisões é você não ser refém daquilo que o outro faz. A própria fórmula antiga de bateu, levou, a lei do italiano: se você me bateu, eu vou bater você também, é algo que não faz sentido para a pessoa que nasceu de novo, para a pessoa que pertence ao reino dos céus, como Jesus vai falar no Sermão do Monte. Porque se você trata com o outro da forma com que ele trata de forma ruim de você está mostrando que você depende daquilo que o outro está fazendo para você. Mas quando você decide se posicionar da forma correta, a tratar bem aquele que o faz mal, você mostra, você não pertence a essa pessoa, suas emoções não pertencem a essa pessoa, mas os seus sentimentos, a sua atitude, o seu caráter pertencem àquele que de fato o transforma, que é o próprio Deus. Portanto, ao nós fazermos o bem àquele que nos trata mal, nós estamos expressando o próprio caráter de Deus, porque Deus é aquele que primeiramente se afrontou conosco por causa do nosso pecado, mas ele não levou em conta esses tempos de ignorância ou o próprio pecado que nós tínhamos, porque ele mesmo entregou seu próprio filho, para que nós tivéssemos a chance de sermos restaurados. Portanto, fazer o bem àquele que nos trata mal é também o caráter daquela pessoa que busca uma vida alicerçada no propósito divino. O versículo 26 e 27, mais uma vez, são conselhos práticos para uma vida bem vivida. O versículo 26 fala, ele compara, né, a pessoa que é justa, mas que negligencia certos princípios e que abre mão desses princípios para viver de forma injusta e sem integridade, ela é como um manancial, como um rio de águas que, ao invés de trazer vida para o seu rio, para as pessoas que bebem, eles se transformam em algo ruim, algo apodrecido, porque ele abriu mão de seus valores e assim a sua raridade, aquilo que o transforma em algo puro, límpido, o transforma em algo ruim, porque o pecado, porque a desonra, a injustiça o faz isso. O versículo 27, mais uma vez, vai citar a questão de nós não comermos muito mel, porque isso vai ser comparado com a procura muito exacerbada, excessiva da honra. Aquela pessoa que busca de todos os modos, de toda maneira, de qualquer forma, ser honrada, ela está mostrando a falta de honra que ela tem em seu próprio coração. Por isso que, de fato, buscar honra não é honra por si próprio, assim como comer muito mel não é bom, porque assim nós mostramos uma falta que existe em nós, uma falta de satisfação, de falta de contentamento com aquilo que nós temos. E o último contexto é aquilo que nós falamos sobre o domínio próprio, como uma cidade morada, como uma cidade que não tem muralhas, né? Uma cidade derrubada que não tem muralhas. Assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Isso volta para aquilo que eu falei sobre a capacidade de dizer não para si mesmo e de fazer o bem. Porque se nós não somos capazes de nos defender no sentido de a afronta, a ofensa do outro não entrar no nosso coração e não fazer uma semente de amargura, como também fala em Hebreus, isso nós estamos mostrando o controle do domínio próprio. Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja da Galácia, para as igrejas de Galácia, que o fruto desse Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Benignidade é o caráter da pessoa que é benigna, que faz o bem ao outro. E a pessoa que entende isso, ela tem o domínio próprio, porque ela não é mais refém de suas próprias emoções, mas ela é capaz de dizer, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, porque eu de fato já nasci de novo e sou capaz de dominar a mim mesmo e entregar
as minhas emoções, a quem de fato a pertence. Vamos para o último texto do dia de hoje, capítulo 26, versículo 1, está escrito: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens de um tolo. As pernas do coxo prendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o flecheiro que fere a tolos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Mais uma vez, nós temos diversas comparações que o autor vai fazer entre a pessoa que é tola e a pessoa que é sábia, entre a conduta da pessoa que é justa, pautada no evangelho, pautada na palavra de Deus, e aquela que não tem a sua vida pautada naquilo que de fato traz mudança. A gente vê, por exemplo, no versículo 4 e 5, uma aparente contradição. Em um versículo fala para não responder ao tolo segundo a sua tolice, para que você não venha ser igual a ele, e o outro versículo 5, vai falar que nós devemos responder ao tolo, ao insensato, segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. E o que eu consigo entender a partir dessa leitura? De que em determinados modelos, determinadas situações, a gente não deve responder ao outro, a pessoa que nos afronta, de acordo com a sua insensatez, porque a gente está se igualando de fato, a gente está descendo o nível dela para falar, você me feriu, e portanto eu vou ferir você também. Por isso você não deve responder responder com a mesma dose, com a mesma coisa, com o mesmo modo, com a mesma coisa ruim que a pessoa fez com você. Ao passo que o outro texto vai falar para nós respondermos com forma correta, ou responder de modo a ela entender que ela age com insensatez, que ela agiu com insensatez, e portanto você está tentando trazer a ela essa lucidez, essa clareza mental. Cabe a nós, pessoas que são sábias, discernir o modo, o tempo e a forma com que nós vamos expressar alguma coisa, comunicar essa mensagem, essa informação, para que a pessoa venha de fato absorver, e assim, quem sabe, ela possa ser transformada com aquilo que nós trazemos para ela. Os outros versículos, versículo 8, 9 e 10, 7, vão falar sobre pessoas que têm o conselho, têm o entendimento, têm o provérbio, têm o conhecimento teórico, mas não permite que esse conhecimento transforme sua mente e seu coração. Portanto, isso é algo muito presente em nossos dias. Pessoas que sabem muito, pessoas que têm muita razão, muitas vezes até mesmo entendimento daquilo que acontece, mas elas não são capazes de fazer com que este entendimento venha a mudar a sua vida. E elas se tornam como um bêbado com um provérbio em sua boca, com um provérbio, como um espinho, né? Que mesmo que ele tenha capacidade de falar o provérbio, ele vai acabar se ferindo, porque ele não permite com que esse provérbio venha a mudar a sua própria conduta. Versículo 11 mostra sobre a pessoa que volta ao seu próprio erro, como a porca lavada, como o cão que volta ao seu vômito. Assim é a pessoa que é insensata e repete sua tolice. Mais pra frente o texto de Pedro vai falar sobre isso. A pessoa que uma vez que ela tem seus olhos iluminados, que ela tem a sua vida pautada naquilo que dá certo, e ela decide voltar para trás, como a mulher de Ló, que decide retornar para Sodoma, como aqueles que colocam a mão no arado e voltam para trás. Essas pessoas são aquelas como um cão que volta para o seu vômito, aquela pessoa que volta para a imundície, para aquilo que é ruim, para aquilo que é pecado e que é danoso para a sua vida. Que nós não sejamos essas pessoas que tenham, de fato, uma consciência com um zelo excessivo para não se permitir cair neste erro. Versículo 13. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças e o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras de difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau.
Quem odeia dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles que engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Os versículos finais para a aula de hoje nós vemos com o conceito de preguiça. A pessoa preguiçosa é aquela que diz que existe um leão, existe um perigo lá fora, e por isso ela não vai ser capaz de sair do seu lugar comum para fazer aquilo que ela precisa ser feito agora. A pessoa preguiçosa é aquela que coloca a mão no prato e não é capaz de levá-la à boca. Ela se gira na sua cama assim como as dobradiças se giram nas portas. Nós não podemos ser pessoas que são preguiçosas, porque isso mostra um orgulho por si próprio. A pessoa preguiçosa é aquela que diz: eu sou tão bom, eu sou tão perfeito que eu não preciso mais sair do meu lugar para fazer algo diferente. Eu não preciso mais mudar. Eu sou como a Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e morrer assim. Porque essa pessoa não é capaz de mudar a si mesma e transformar de fato para aquilo que ela nasceu para ser feita, que é o esforço diligente, que é construir algo relevante. O versículo 17 vai falar sobre a discussão dos outros. É como aquela pessoa que pega um cão que vai passando pelas orelhas, ou seja, você vai se intrometer na discussão do outro e não vai ser capaz de fazer nenhuma mudança, porque é uma discussão que pertence ao outro, e você talvez nem saiba quem está certo, quem está errado, ou talvez você nem será capaz de realmente trazer a pacificação, né? Trazer acalmar as pessoas, e portanto, né, você não deveria nem sequer participar dessa discussão. Vamos concluir, portanto, no versículo 28, vai falar sobre a bajulação, sobre a pessoa que é lisonjeira. Outro versículo que nós vemos que também fala sobre isso é no versículo 24, sobre as pessoas que dissimulam, pessoas que sabem que aquilo que estão falando é errado, mas decidem falar a si mesmo, porque ao tentar agradar os outros com a mentira, esta bajulação vai descer como algo suave para o seu estômago. Também vai falar isso, outro versículo, versículo 22, que as palavras do difamador são como comida fina, que desce para o interior do ventre. Essa pessoa fala algo que é negativo, que é mentiroso, que ela sabe que não é pautado na verdade, mas que massageia o ego, que afaga a visão que essa pessoa tem de si mesma. E mesmo que isso não corresponda à realidade, certas pessoas ainda decidem fazer isso. Que nós busquemos de fato uma vida pautada na verdade, pautada naquilo que é real, para que assim nós não venhamos ser pessoas bajuladoras, pessoas que não com que suas falas não correspondem à realidade, e assim já mostra um coração que não está de fato alicerçado no propósito correto. Nós concluímos, portanto, a aula de hoje com esta consciência, a importância de sermos pessoas justas, pessoas que comunicam bem, pessoas que fazem o correto, pessoas que não são preguiçosas, porque sabem que precisam trabalhar e se esforçar para ser a mudança que querem no mundo. Eu espero que você tenha sido ajudado com esse vídeo. E se você não foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Tenha um bom dia. Até a próxima.